Olá! Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento do novo Código Florestal Brasileiro e vem para o produtor rural trazer informações importantes e relevantes a respeito de sua própria propriedade no trato de identificação de ativos, passivos ambientais e a forma pela qual as novas políticas, as novas regulamentações, as novas regras vão demandar de questões específicas de recuperação, de uso e consolidação de áreas utilizadas, já economicamente utilizadas na propriedade rural e, entre outras informações relevantes que garantirão a consolidação das atividades já implantadas, a concessão de crédito rural, a concessão de conversão de novas áreas ambientais, áreas de conservação e áreas de utilização, a conversão para novas áreas de agricultura, pecuária e outros usos. O Cadastro Ambiental Rural, ele advém da lei do novíssimo Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651 de 2012, e durante as negociações desta legislação, desta lei no Congresso Nacional, ficou definido que o CARC, o Cadastro Ambiental Rural, ele é a base de planejamento de todas as atividades agropecuárias e de toda a zona rural brasileira. O Cadastro Ambiental Rural, ele foi definido e criado através da Lei 12.651 de 2012 e regulamentado por decreto, o decreto 7.830, 17 de outubro de 2012, que trouxe as regras pelas quais o cadastro ambiental rural se rege e como o produtor rural fará este atendimento às regras para consolidação das suas áreas, consolidação das áreas em recuperação e áreas de passivo ambiental, e no qual nós nos baseamos e trazemos essa aula para ensinar a cada um de vocês como fazer e como aderir a este cadastro. Ele é de âmbito nacional e exige e é obrigatório para todas as propriedades rurais brasileiras. Ele é gratuito, ele não enseja nenhum pagamento ou nenhuma burocracia, ele deve ser de simples aplicação e nós vamos ensinar como fazê-lo hoje, como aderir hoje, né? O prazo para a adequação desse cadastro ambiental rural foi de 2 anos, está aí um processo de prorrogação para mais 1 ano e meio, pelo menos, e deve ser finalizado até o final, 31 de dezembro de 2017, no qual sairá um relatório dizendo qual é o real passivo ambiental brasileiro, qual é o real ativo ambiental brasileiro, como as políticas vão reger todos os programas de recuperação e de consolidação das áreas de pecuária, agricultura e pecuária no Brasil. O Cadastro Ambiental Rural, ele vai trazer essas informações e ele traz de volta, e ele é a sua possibilidade, produtor rural, de trazer a sua propriedade rural de volta à legalidade. O Brasil teve uma lei ambiental muito trabalhada, né, muito combatida, devido aos seus vários anos de aplicação. O Código Florestal anterior, ele era de 1965, com algumas incorporações de lei de 1939, no qual foi ficando a cada ano mais restritivo e colocando a propriedade rural à margem da legislação rural. Hoje, o cadastro ele vem para buscar e resgatar essa propriedade rural e colocá-la na legalidade novamente, permitindo que políticas públicas possam ser aplicadas, permitindo que mecanismos de financiamento, mecanismos de licenciamento ambiental possam ser aplicados à atividade rural. Então, o novo prazo, o prazo era a princípio de 2 anos, e agora ele deve estar sendo negociado no Congresso Nacional para ser ampliado até 2017. Então, o Cadastro Ambiental Rural, como eu disse, é um cadastro que é gratuito, ele é automatizado e ele independe de homologação. Ou seja, o produtor rural acessa o site, ele não precisa estar conectado na internet para fazer a sua declaração, ele precisa em 2 momentos estar conectado na internet.
ao acessar o site e baixar o seu programa, baixar a sua imagem de satélite que reflete a sua propriedade rural, e nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, e depois no ato de transmitir isso para receber, né, para ter o seu recibo de CAR declarado. Ele é requisito, e a própria lei, o Código Florestal, Lei 2.651, ele condiciona, a partir de maio de 2017, a concessão de crédito rural à declaração do CAR, e já existem algumas outras restrições para você que não tem o recibo do CAR e precisa ter ações cartoriais, né, transferência de propriedade rural, de crédito. Alguns bancos já cobram o CAR como item para a concessão do crédito, e também para ações administrativas. Se eu for solicitar um uso alternativo de solo, um pedido de desmate na minha propriedade rural, um desmate legal, aquele que me permite nos 20%, 35%, 80% da propriedade eu fazer uso alternativo de solo, o CAR ele é pré-requisito, tá? E para as pequenas propriedades, ou seja, propriedades com menos de 4 módulos fiscais, é necessário o apoio do governo para a declaração desse CAR, como nós vamos ver mais na frente um pouco. O cadastro ambiental rural, ele permite, como eu falei, a regularização dos imóveis rurais e consolidar a produção rural com a conservação ambiental. A política era bem ambígua ou era bem contrária, né? Ou preservação ou conservação. O novo Código Florestal, ele traz e ele concilia essas duas atividades. Então, precisamos produzir e precisamos conservar. As duas atividades, elas podem acontecer conjuntamente. Para isso, nós precisamos saber e entender o que é a propriedade rural no Brasil. E o CAR é um raio-x dessa realidade no campo. O CAR, ele é offline, como eu disse para vocês, ou seja, eu não preciso estar conectado na internet o tempo todo para fazer essa declaração. Ele é um sistema simples, né? Ele é um software em que você vai entrando e vai preenchendo as lacunas, as perguntas e as lacunas que vão aparecendo no programa de forma progressiva. Não é tão simples, ou seja, nem todos têm a capacidade de fazer ou de aplicar, né, ou preencher o CAR corretamente, porque ele traz as questões primeiro de informática, pois você precisa saber o que é acesso a um sítio da internet, como baixar um programa, como acessar essa imagem de satélite, apesar do programa ser bem interativo, e você tem que ter algumas noções, e por isso a gente recomenda que dê uma lida na Lei 2.651, que você pode acessar no site www.planalto.gov.br, ou entrar ou digitar em programas de procura Lei 2.651, que tem conceitos básicos necessários ao preenchimento desse cadastro. Ele tem base própria, ou seja, ele vai te fornecer uma imagem de satélite. Se você não souber delinear ou ter um arquivo a respeito do perímetro da sua propriedade rural, ele vai te fornecer uma imagem de satélite na qual você pode fazer o perímetro, marcar as suas APPs, marcar a sua área de uso econômico, marcar as áreas de passivo, e ele calcula diretamente o passivo ambiental dessas áreas, como veremos no software um pouquinho mais para frente. Todo o processo de cadastro pode ser realizado sem a necessidade de acesso à internet, como eu falei. Além disso, não é necessário a contratação de mão de obra especializada para a declaração. O CAR não existe uma anotação de responsabilidade técnica. Se o produtor rural tiver condições de preencher, ele próprio poderá fazer o preenchimento sem a ação ou utilização de um profissional habilitado pagando por isso, né? Para isso, para inserir, né, ou trabalhar ou melhorar, né, esse preenchimento, a própria CNA, as próprias federações têm pessoas que estão sendo treinadas para fazer, para orientar, não fazer, orientar como fazer esse cadastro, e o Senar tem no seu site um canal EAD de ensino à distância que ensina como fazer este preenchimento.
Bom, como exemplo das consolidações garantidas no novo Código Florestal Brasileiro, nós temos essa imagem, como eu falei, que foram garantidas as metragens do código anterior, a colocação de atividades, mesmo que avançando na área mínima ou na distância mínima de um curso d'água em que houveram utilização de áreas antes de 22 de julho de 2008, essas áreas, tanto de agricultura como pecuária, elas são chamadas ou classificadas como consolidadas. Ou seja, apesar de avançarem na metragem geral do código exigida para a conservação a título de área de preservação permanente, essas áreas são consideradas consolidadas e terão garantidas a sua continuidade. E isso é muito importante, a adesão ao CAR, porque a medição dessas áreas, elas dependerão de como você faz essa declaração. Neste caso aqui, deste exemplo, e nós temos outros vários exemplos de áreas de consolidadas, mas áreas de agricultura que você tem, em áreas que deveriam ter 500 metros de APP, e eu vou te mostrar qual vai ser essa metragem a partir de agora, do novo código, mas estão consolidadas. E isso realmente precisa-se da adesão ao CAR para que esses direitos que foram garantidos durante as negociações do Código Florestal sejam garantidos ao produtor rural. E para quem é? E o Código também, ele traz garantias para pequenos proprietários rurais. O Código classifica como pequenos e médios e grandes produtores rurais, dependendo do tamanho da sua propriedade. Então, para menores do que 4 módulos fiscais, são considerados os pequenos proprietários rurais. De 4 a 15 módulos, médios produtores. E acima de 15 módulos fiscais, grandes produtores. O que são módulos fiscais? É a quantidade mínima de terra, de propriedade que você tem para garantir o sustento de uma família. No caso, qual é o tamanho do módulo fiscal da minha propriedade? O módulo fiscal ele é definido município a município, então eu oriento que entrem também, mais uma vez na internet, procurem e digitem qualquer site de busca, módulo fiscal e o seu município, ele vai dizer qual o tamanho do seu módulo fiscal. Você multiplica esse número por 4 e se você tiver até 4 módulos fiscais, você tem uma pequena propriedade. Entre 4 a 15, média propriedade, acima de 15, grande propriedade rural. E isso é importante por quê? Porque é a forma de como eu vou aplicar as regras de recuperação, como eu vou aderir ao CAR, como eu vou declarar meu CAR. A aplicação das áreas de consolidação que o programa CAR vai fazer automaticamente para você respeitará as regras contidas nesta tabela. Conforme essa tabela mostra, ela parece complicada, mas ela é de muito fácil aplicação. Existe a definição do tamanho da área da propriedade através da consulta da área de módulos, número de módulos fiscais, o tamanho de módulos fiscais da sua propriedade e aplicação em cima das áreas previstas de APP no Código Florestal. Como exemplo, para áreas de até 1 módulo fiscal, para todos os cursos d'água ou rio da sua propriedade, a recuperação obrigatória será de 5 metros. Para nascentes e olhos, 15 olhos d'água, lagos e lagoas naturais, 5, veredas, 30 metros. Essa exigência de recuperação não pode exceder 10% do tamanho da propriedade. E isso se aplica em todas as outros tamanhos de propriedade. Então, calculei o tamanho da minha área, apliquei e converti em módulos fiscais, vejo o tipo de APP ou área de preservação permanente em que se aplica aquela recuperação e aplico a quantidade mínima a ser recuperada. O CAR, no seu ato de declaração, ele vai fazer esta avaliação. E esta avaliação ela só é garantida se eu fizer o CAR, se eu me inscrever no CAR. Então, para a pequena e o novo Código Florestal traz uma atenção especial às pequenas propriedades rurais, ou seja, aquelas propriedades com até 4 módulos fiscais. Essa propriedade rural ou propriedade rural familiar, ela exige uma simples declaração ao órgão ambiental
E o órgão ambiental estadual, o órgão ambiental do seu estado, ele é obrigado a captar essas coordenadas e inserir essa inscrição. O que a gente recomenda? Que o produtor rural que tem até 4 módulos fiscais solicite formalmente no seu órgão ambiental, através de uma carta, através de um documento protocolado no órgão ambiental, declarando que meu nome é tal, minha propriedade é tal, possui até tantos módulos fiscais e, conforme o Código Florestal, solicito que o órgão ambiental colete as informações e insira minha propriedade dentro do cadastro ambiental rural. E o cadastro ambiental rural, a utilização do cadastro ambiental rural é de maneira simples. Eu busquei aqui algumas informações e como isso vai ser apresentado ao declarante. O declarante, ele vai ter uma imagem de satélite à sua disposição e cada um desses itens que aparece dentro do seu programa, ele te pergunta alguma coisa a respeito da sua propriedade. Por exemplo, área do imóvel, ou seja, o perímetro do imóvel, ele te disponibiliza uma imagem de satélite, eu clico aqui no ícone que é uma canetinha e risco aonde está a minha propriedade rural. Após isso, ele vai perguntando sucessivamente ações necessárias à classificação da propriedade rural. Ele vai te perguntar quais são os rios, qual a sua área de reserva legal proposta, se você é obrigado a ter essa reserva, propriedades até 4 módulos, ela tem que ter a reserva legal que ela tinha em 22 de julho de 2008. Então você vai preenchendo e ele vai te atualizando através de uma tabela, dizendo qual que é o seu ativo ambiental, qual o seu passivo ambiental e qual vai ser a sua necessidade de compensação, recuperação de passivo ambiental. O preenchimento é simples, como eu falei, mas ele necessita e ele exige um certo conhecimento da legislação do Código Florestal Brasileiro. Então, hoje, o que é o CAR hoje o que o sistema nos mostra hoje? Hoje, já até 5 de maio de 2016, 81,7% das propriedades rurais brasileiras já foram cadastradas, fazendo ou perfazendo 397 milhões de hectares. Esses 325 milhões de hectares já estão cadastrados dos 397 que o Brasil tem hoje de propriedade rural e a região que tem uma menor incidência ou menor adesão ao CAR é a região sul, seguida da região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Então, o CAR já está muito avançado. Já existem bases e já existe uma quantidade razoável de informação desse CAR. A CNA espera que os números desse CAR nos mostrem um passivo muito menor do que aquele que é declarado e isso serve para mostrar que nós temos condições de cumprir o Código Florestal e com exigências muito maiores do que outros países exigem e os nossos concorrentes da agricultura exigem. No final, você vai receber dessa declaração, o proprietário rural recebe um recibo mostrando como foi a sua declaração, qual o seu ativo e qual o seu passivo. Esse recibo ele serve como documento para qualquer utilização ou qualquer exigência ambiental, tanto para solicitação de uso alternativo de solo, como crédito, como outras exigências administrativas, ambientais, licenciamento ambiental para sua propriedade rural. Ele é o documento certo, rápido e o disponível para a questão de conformidade ambiental. O CAR, no segundo passo, será avaliado pelos órgãos estaduais de meio ambiente, no qual todas essas declarações, todas essas informações que você inseriu no sistema serão validadas. Para saber mais, acesse o site do Senar, que tem um curso de EAD que trata do assunto.